Boa noite, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa 40ª aula número 40, a respeito do milênio. Amém? Bom, irmãos, a aula do milênio nós vamos dividir em duas aulas, tá? A aula 40 e a aula 41. Tem bastante informações para nós falarmos desse tema, e é um tema muito importante no Apocalipse, porque o milênio é o cumprimento de uma promessa de Deus, feita várias vezes no Antigo Testamento, ela é citada no Novo Testamento e ela se cumpre aqui no Apocalipse. Amém? E na aula de hoje nós vamos falar sobre, primeiramente nessa aula 40, os aspectos gerais, tá? Nós vamos visualizar o contexto todo para nós entendermos do que nós estamos falando. Amém? Vamos orar? Vamos orar para nós iniciarmos essa aula 40? Amém? Fecha seus olhos, fala com Deus. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua palavra, pela tua presença. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Deus, eu entrego esta aula nas tuas mãos. Faça conforme a tua vontade, nos instrui, nos ensina, ó Deus, porque nós estamos aqui para aprender a tua palavra. Porque nós sabemos que nós precisamos conhecer para sermos um povo forte, e nós queremos mais uma vez, ó Pai, nos colocar diante da tua presença e aprender a tua palavra. Por isso, ó Deus, se o inimigo está aqui querendo atrapalhar o teu povo em alguma área, em algum ponto, para que ele não absorva algum ponto citado aqui nesta aula, Pai, nós rejeitamos a ação do inimigo. Não prosperará, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade para fazer aquilo que o Senhor planejou para nós. É o que nós queremos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos iniciar então esta aula 40. Vamos lá. Bom, na aula anterior que nós falamos sobre o Armagedon, amém? Nós vimos ali que o Armagedon, então, ele narra e ele representa o fim da grande tribulação, tá? E, consequentemente, ele é o resultado então da segunda etapa da volta de Cristo. Bom, o cenário nós vimos lá então no final da aula que a batalha do Armagedon foi ganha por Cristo, né? Os exércitos do anticristo então foi completamente destruído pelo exército de Cristo, e os líderes do reinado aqui do anticristo foi totalmente destruído. Tá? Então esse é o cenário pré-milênio, tá? O milênio vai começar então após a batalha do Armagedon. E nós vimos lá então que depois da batalha do Armagedon a Terra vai estar totalmente arrasada, né? Então esse é o cenário que eu quero que vocês entendam primeiramente. Cristo ele derrota o exército do anticristo, ele volta com a sua igreja para reinar o milênio numa terra totalmente devastada, e aí que começam algumas transformações que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Então, só para nós gravarmos bem, o milênio é a transição, é o período que vem após o Armagedon, amém? Cristo volta com a sua igreja e para pôr fim ao milênio e para pôr fim ao Armagedon e dar início ao milênio, tá ok? Bom, o estudo sobre o milênio será dividido da seguinte maneira, como eu falei agora para vocês. Na aula de hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos gerais e as características da natureza do milênio. O que seriam essas características da natureza? O mundo físico aqui na Terra. Como nós vimos, a Terra vai estar totalmente destruída, mares, florestas, água, enfim, vai estar tudo destruído, o ecossistema aqui da Terra totalmente destruído, totalmente abalado. Então essas são algumas características que nós vamos ver como que será isso reconstruído aqui no milênio, tá? Então esses são os dois pontos que nós vamos ver na aula de hoje. E na aula 41 nós encerramos então o tema do milênio com algumas características do comportamento humano no milênio, a função da igreja aqui também no milênio, e daí nós vamos entrar então no capítulo 20 de Apocalipse, os 6 primeiros versículos, e nós vamos fazer uma análise, o que o Apocalipse está citando sobre o milênio aqui, amém? Então, nessas duas aulas nós fechamos em detalhes o nosso estudo sobre o milênio, tá bom? Bom, vamos então nessa aula de hoje falar sobre algumas referências
do Antigo Testamento acerca do reino milenar. Então esse é o primeiro aspecto que nós vamos ver aqui no milênio. Referências lá do Antigo Testamento citando o reino milenar, né? Então, diferentemente do que muitas pessoas pensam, o reino milenar ele foi profetizado várias vezes no Antigo Testamento. Dessa forma, o milênio ele não é uma realidade citada exclusivamente aqui no Apocalipse. Isso que muitas pessoas eles tendem a imaginar. Pessoas acham que o milênio é uma citação exclusiva do Apocalipse, quando não é verdade. Nós vamos ver aqui que tem várias referências dos profetas profetizando a respeito do milênio. Olha o exemplo aqui, ó. Esses são alguns. Logicamente eu não vou ler aqui, né, irmão? Senão vai consumir esse tempo. Mas fica para vocês, então, esta aula gravada, para que vocês possam depois consultar cada um desses versículos e vocês vão lendo e vocês vão percebendo a citação a respeito do reino milenar. Então nós temos algumas passagens aqui de Isaías, algumas de Jeremias, de Ezequiel, Daniel, Oséias e Zacarias, né? Esses 6 profetas aqui, eles falam bastante sobre o milênio, tá bom? E tem muitas outras aqui que nós não vamos colocar, tá? Esses são apenas alguns exemplos, só para mostrar que o milênio não se restringe basicamente ao Apocalipse. Mas antes do Apocalipse, lá antes de Cristo, ele já era profetizado, tá bom? Então desta forma nós podemos observar que o Novo Testamento é a confirmação de tudo quanto foi dito pelos profetas no Antigo Testamento. E como nós temos feito em outras aulas também, nós temos feito esses paralelos do Antigo Testamento e nós vemos realmente que muitas coisas que estão escritas no Novo é o cumprimento das profecias feitas lá no Antigo Testamento. Amém? Bom, vamos falar então sobre alguns propósitos e necessidades do reino milenar. Então esse é o segundo aspecto. O primeiro aspecto, algumas referências do Antigo Testamento. Um segundo aspecto, propósitos e necessidades do reino milenar. Bom, nós precisamos entender alguns propósitos do milênio para que não tenhamos dúvidas a respeito dessa realidade. Amém? O que seria um propósito? O porquê que ele foi criado? O porquê que o milênio tem que acontecer? Qual é a sua finalidade? Vamos lá. Então, o primeiro propósito que eu coloco aqui para vocês é que o milênio ele tem que existir para que se cumpra as promessas feitas a Israel. Amém? Inclusive, muitas dessas referências que eu coloquei para vocês aqui promessas feitas por Deus para Israel e o milênio tem que acontecer por isso. Esse é o primeiro propósito. Como foi dito nos estudos anteriores, Deus separou o período da grande tribulação para tratar exclusivamente com Israel. Estão lembrados lá que o período da grande tribulação é um período de 7 anos, onde Deus se volta para a nação de Israel e faz um tratamento exclusivo. Esse tratamento exclusivo é uma promessa que Deus fez a Israel. Nós vamos ver aqui que Deus prometeu 70 semanas para tratar diretamente com o seu povo. E a grande tribulação é essa 70ª. O milênio também é uma promessa feita por Deus para Israel. Nós vimos lá no Antigo Testamento. E o milênio ele tem que acontecer para que esta promessa seja cumprida. Principalmente aquela promessa que Deus fez a Davi, que o reino dele não se apartaria da sua casa. Vocês estão lembrados disso? Esta promessa, que o reino dele não se apartaria da sua casa, se cumpre no reinado de Cristo no milênio. Porque nós sabemos que Cristo é o filho de Davi, ele veio da casa de Davi. Amém? Então, quando nós vemos lá as 70 semanas de Daniel, as profecias aqui das 70 semanas é um período exclusivo de tratamento com Israel. Amém? Nós vemos isso em Daniel 9:24. Olha o que diz a palavra do Senhor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Amém? Então, irmãos,
a grande tribulação, até o fim do Armagedon, se cumpre esta promessa que Deus fez a Israel lá em Daniel 9:24, tá? Que Deus trataria com Israel durante 70 semanas. E a grande tribulação nada mais é do que o cumprimento, a completude desse tratamento de 70 semanas. Amém? E isso então se estende para o milênio. Tá? Só estou colocando algum exemplo para mostrar que o milênio ele tem que acontecer para que esse tratamento com Israel aconteça. Tá? Então a última semana vai se cumprir durante o período da grande tribulação, por isso esse período Deus se volta para Israel. Amém? Bom, esse tratamento e cumprimento das promessas feitas por Deus se estende, então, para o milênio. Primeiro ponto, Deus ele prometeu que o reino não se apartaria da casa de Davi. E Jesus, como filho de Davi, cumpre esta promessa no milênio. Aí você consegue visualizar, então, como eu falei para vocês agora, o porquê que o milênio tem que acontecer, para que esta promessa se cumpra. E segundo ponto, Deus sempre desejou reinar sobre o seu povo e Israel estará pronto para render-se a Deus. Um segundo ponto bastante interessante também, porque quando nós visualizamos a história do povo de Israel, nós vemos que por causa da rebeldia, muitas vezes pelas suas decisões erradas, eles não deixavam Deus governar sobre ele 100%. Mas isso vai acontecer no milênio. Finalmente, o Deus de Israel ele vai conseguir governar sobre o seu povo de forma única e de forma perfeita. Amém? Então, primeiro propósito da existência do milênio, para que as promessas de Deus se cumpram em Israel. Tá bom? Vamos lá. Um segundo propósito sobre a existência do milênio é que ele tem que existir para preservar a integridade do caráter de Deus. Bom, o que seria isso? Porque nós sabemos que Deus ele é bom e a sua natureza é perfeita. Ele não precisa do milênio para que isso fique claro. Mas por que eu coloco preservar a integridade do caráter de Deus como segundo propósito da existência do milênio? Acompanhe comigo essa explicação. Bom, Deus vai cumprir sua promessa como nós vimos aqui no slide anterior. Amém? Ele vai cumprir sua promessa. Mas além disso, Deus ele vai mostrar, irmãos, que o reino dele, o reino milenar, ele vai permanecer sobre o reino dos homens. E para que isso fique claro, esse reino tem que ser no mesmo lugar que os homens reinaram aqui na Terra. Faz sentido para vocês? Os homens aqui, e isso inclui os nossos dias hoje, reinaram aqui nesta Terra. Mas o milênio, quando ele acontecer aqui na Terra, ele vai mostrar que Deus vai governar no mesmo lugar que os homens governaram, mas que o reino dele é incomparável. Tá? É por isso que entra nesse segundo propósito, preservar a integridade do caráter de Deus, mostrando que tudo que Deus faz é incomparável àquilo que o homem tenta fazer. Então o milênio ele vai deixar claro que não existe ninguém que pode se opor a Deus. Ficará claro que o reino dele ele é infinitamente superior a qualquer reino que os homens possam fazer aqui na Terra. Ele vai mostrar que a vontade dele vai prevalecer sobre essa terra. Amém? Então esse é o segundo propósito. Um terceiro propósito da existência do reino milenar é que ele precisa existir para demonstrar o perfeito governo de Deus sobre a terra. É uma confirmação desse segundo propósito aqui. Então o milênio ele vai trazer uma ideia. Deus tem o governo perfeito, completamente consumado. Então esse governo ele vai residir seguro e poderosamente numa pessoa que em si mesmo une o humano com o divino, o chefe e comandante das nações, que é Jesus Cristo. Amém? Então o milênio vai demonstrar isso, que Jesus Cristo é aquele que vai ter um governo perfeito sobre os homens, sobre a terra. Amém? Vai ficar claro que não existe governo semelhante ao dele. Amém? Então aqui são esse terceiro propósito também faz muita necessidade, faz muito sentido quando nós analisamos a existência do milênio. Amém? Um quarto propósito que eu coloquei para vocês é que o milênio ele vai existir
para restaurar a harmonia original entre Deus e a criação. E isso, logicamente, foi quebrada no Éden, com o pecado. O pecado trouxe, então, essa desarmonia. Quando Deus criou o homem no Éden, existia uma harmonia perfeita, e isso foi quebrado com o pecado. O milênio, ele vai trazer de volta esta harmonia que existia no princípio. Tá claro? Então o reino havia sido designado para restaurar e manifestar a concordância original que uma vez existiu sobre o sobrenatural e o natural, como era na época do Jardim do Éden, quando Deus ia falar com Adão na viração do dia. Amém? Então, para que esta harmonia volte, é necessário que o rei deste reino seja de ordem sobrenatural, que é Jesus Cristo. Amém? Esse é um quarto propósito muito interessante para a existência do reino milenar. Tá? Um quinto propósito é que o milênio ele existe para a redenção da criação. O que seria isso? Com o pecado, a criação ficou reduzida à servidão e à degradação, conforme nós observamos em Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 23. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está falando que todo esse problema, toda essa desarmonia da criação por causa do pecado, só terá solução quando acontecer esta redenção da criação. Isto acontece após a grande tribulação, quando Cristo ele vem reinar no milênio. Isso acontece, então, a redenção. Isso que o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 8 vai acontecer. Amém? Então você vê basicamente um quinto propósito muito forte para que o milênio aconteça. Para que isso que o apóstolo Paulo falou aconteça e para que então a harmonia da criação volte a existir. Jamais esqueceremos as palavras de Deus dirigidas a Adão: maldita é a terra por causa de ti. Essa é uma palavra muito forte que aconteceu por causa do pecado. Mas isso terá uma solução no milênio. E o milênio é o dia em que todos os efeitos da destruição causados pelo pecado e pelos ímpios serão revertidos definitivamente. Esta restauração da criação vai devolver ao homem o paraíso perdido quando o homem caiu lá no início, lá em Gênesis, lá no Éden. Tá claro, irmãos? Todos esses propósitos, tem alguma dúvida a respeito do primeiro, segundo, terceiro, quarto ou do quinto propósito? Deixe nos comentários para mim, tá? Então essa é a primeira, esse é o primeiro ponto que eu quero trazer na aula para vocês aqui. Os propósitos, o porquê que o milênio tem que existir. Eu acho que ficou claro. Amém? Vamos dar continuidade então. Bom, vamos falar um pouco sobre a natureza do reino milenar. Quando nós falamos de natureza, nós estamos falando do motivo da sua origem. Amém? Então, primeira natureza. De onde o reino milenar vem? Qual é a primeira origem do reino milenar? Caráter celestial. Um reino diferente de todos os que antecederam no mundo. Essa é a primeira característica que eu quero colocar sobre a natureza do reino milenar. Ele é diferente de todos os reinos que já apareceram aqui nesta terra. Tá? Vamos fazer uma comparação então sobre o governo do anticristo e sobre o governo de Cristo. Olha a diferença. No governo do anticristo, nesse período de 7 anos da grande tribulação, nós vimos que foi um governo de maleficência e crueldade. Dominou a maldade e a crueldade no governo do anticristo.
Mas quando nós tratamos sobre o milênio, que é o governo de Cristo, nós vemos que será um governo justo e perfeito. Amém? Ou seja, a bondade divina manifestada em relação aos homens. Então você vê o antagonismo entre os dois reinos aqui, muito evidentes, logicamente. Tá? Enquanto o governo do anticristo era um governo mau e cruel, o milênio será totalmente o oposto. Será um governo bom, justo e incomparável. Amém? Bom, uma segunda natureza aqui do milênio é que ele tem uma origem de um reino, ele é um reino mundial, tá? Um governo de abrangência mundial. Então, além de ele ser um governo de caráter celestial perfeito, ele é um reino mundial, tá? E quando nós falamos de reino mundial, vamos fazer de novo essa comparação, porque nós vimos que o anticristo também teve um governo mundial e Cristo terá esse governo mundial no milênio. Olha a comparação entre os dois reinos aqui. Quando nós vemos lá o anticristo, durante esse período de 7 anos da grande tribulação, o anticristo ele teve um governo de dominação irrestrita através da opressão e engano. Então nós vemos que toda a ação do anticristo durante o seu reinado foi através de maldade, crueldade, mentira, engano e opressão. Amém? Mas quando nós trazemos isto para o milênio, nós vemos que é totalmente diferente. O governo de Cristo ele vai ser sem opressão. Cada um colherá segundo o seu coração, e é exatamente o que Zacarias, no capítulo 14, versículo 16 a 21, vai nos dizer. Amém? Eu deixo para vocês aí, inclusive nós citamos Zacarias 14 na aula anterior. Confirma isso para mim, caso vocês queiram confirmar. Zacarias 14, 16 ao 21, você vai ver que o governo de Cristo não vai ser forçado ninguém a fazer nada. As coisas vão acontecer naturalmente e cada um colherá aquilo que colocou no seu coração. Consegue observar então a diferença brutal entre o governo de Cristo, o milênio, e o breve governo do anticristo durante a grande tribulação? Amém? Então essas são essas duas primeiras naturezas que eu quero trazer para vocês a respeito do milênio. O milênio ele tem uma origem de caráter celestial e a origem de um reino mundial, tá? Terceira natureza então do milênio, ele tem a origem espiritual, tá? Deus será a mola mestra de todas as decisões efetivas, sejam relacionadas ao governo mundial ou relacionadas à vida moral. Cristo conduzirá esse governo em justiça e em santidade. Então você vê que a origem, você vê o poder que vai emanar durante esse governo mundial durante o milênio, né? Não terá interferência do homem, não terá interferência do ser humano. Ele será 100% espiritual. Todas as decisões, a movimentação deste governo no milênio será feita por Cristo, tá bom? E sejam elas na vida moral das pessoas ou relacionadas a um governo em si, todas serão e partirão de Jesus Cristo. Ele vai conduzir esses 1000 anos de forma justa e santa. Amém? Uma quarta natureza do milênio é que ele tem origem de paz, prosperidade e outros benefícios que nós vamos falar aqui. Olha aqui uma lista dos benefícios do reino milenar. Ele terá perdão de pecados, purificação espiritual, justiça divina, conhecimento direto de Deus, mudanças sociais e econômicas, as guerras serão completamente eliminadas, tá? Uma paz abundante e real predominará no mundo, eliminação das enfermidades, eliminação dos perigos naturais, mudanças geológicas e climáticas e aumento incomum da produtividade da terra. Toda essa lista, todas essas características nós tiramos muitas vezes daquelas referências do Antigo Testamento. Então você consegue visualizar aqui o cenário do milênio, tá? Um cenário de um governo perfeito. Amém? E quando eu analiso essa lista, irmãos, eu vejo que
Muitas coisas aqui os homens buscam hoje. E aí você consegue ter uma explicação o porquê que o homem ele vai lutar, lutar e lutar, e ele nunca vai chegar em um ambiente perfeito, em um ambiente dos sonhos que ele sempre quis. Não tem mais guerra, não tem mais doença, as pessoas se dão entre elas, as pessoas não brigam entre elas, né? E esse cenário perfeito que os homens visualizam acontecerá no milênio. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que os homens eles vão lutar, eles não vão conseguir isso. Porque como nós vimos aqui em slides anteriores, esse cenário perfeito ficará claro somente quando Cristo estiver no comando. Porque quando Deus estiver no comando, ele vai mostrar que somente ele tem condição de dar ao homem, de dar nesta terra um governo perfeito. Todos os homens vão errar, não terão um governo perfeito e vão ter governos muitas vezes terríveis. Mas quando Deus assumir o milênio, ficará claro que esse cenário perfeito, que esse cenário que os homens tanto anseiam em ter, se cumprirá no seu governo, na sua destra, no seu poder. Amém? E aí você consegue ter essa explicação. Então os homens eles vão querer esse cenário, mas eles não têm poder para isso. O único que tem poder para isso é o nosso Deus. Amém? Ele terá um cenário que os homens sempre quiseram. Tá? Perceba que todos os anseios do ser humano, então, em nossos dias, somente se cumprirá em Cristo durante o milênio. Um reino incomparável. Amém, irmãos? Está claro essas 4 naturezas aí? A origem do milênio? Amém? Então nós vimos aqui os propósitos, o porquê que ele tem que existir, e nós vimos aqui então alguns aspectos sobre a sua origem. Tá ok? Bom, entendendo esses aspectos gerais, irmãos, nós podemos responder uma pergunta feita lá na aula anterior. Eu não sei se vocês estão lembrados, que é esta pergunta aqui, ó. Como reinar em um mundo devastado, destruído por tantas catástrofes julgadoras? Um mar totalmente morto, árvores destruídas pelas saraivas, o sol emitindo um calor insuportável, que são os efeitos dos julgamentos de Deus, sejam pelas trombetas ou pelas taças derramadas aqui nessa terra, que dá esse cenário então de catástrofe, de destruição. Então vamos começar a responder então esta pergunta aí, tá? Primeiro, a terra será transformada fisicamente. Então aqui a gente já começa a responder. A palavra do Senhor nos afirma que a terra que estava destruída será transformada fisicamente. Acompanhe comigo alguns textos aqui. Ó. Por exemplo, o Senhor fala sobre isso em Mateus 19, de 27 a 28. Acompanhe comigo essa leitura. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que Cristo está falando aqui, irmãos? Ele está falando sobre o milênio. Ele está falando sobre, inclusive Deus usa essa palavra, no dia da regeneração, ou seja, no dia em que a terra será transformada. Então ele está falando aqui sobre o período do milênio, tá bom? Então nessa primeira análise nós vemos então que a terra será regenerada, transformada conforme o Senhor Jesus afirmou aqui em Mateus 19, tá bom? Outra passagem que nós podemos notar essa transformação, essa regeneração, nós vemos lá em Ezequiel, capítulo 47, de 7 a 12. Ezequiel 47, o capítulo, ele é muito famoso quando Ezequiel, o profeta, ele entra naquelas águas. Lembra-se essa passagem muito interessante e muito famosa, quando ele começa a entrar nas águas e as águas batem nos joelhos, depois batem na sua cintura, até ele ficar submerso e ele não sentir mais o pé, né, a profundidade daquelas águas. Após este acontecimento,
Deus vai falar algumas coisas interessantes para o profeta a partir do versículo 7 até o versículo 12 deste capítulo, capítulo 47. Acompanhe comigo do versículo 7 ao 12. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrar em esses rios viverá? E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tomar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. E junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Este, irmãos, é um cenário aqui, nesses versículos que nós lemos, que narra o cenário, muitas vezes, do milênio. Então você vê aqui regeneração em águas, regeneração de animais, regeneração de plantas, de árvores, de florestas em geral. Amém? Então, analisando esses dois versículos aqui, esses dois textos, nós visualizamos então que Deus ele vai transformar, regenerar a terra durante o período milenar. Tá bom? Então Ezequiel fala de algumas coisas importantes aqui acerca do milênio. Uma fonte abrirá no templo do Senhor em Jerusalém, e este ribeiro inicia uma restauração sobre a face do planeta. Tá? E outro ponto muito interessante que nós notamos aqui nesse texto é que a vegetação será muito mais abundante e ela terá funções medicinais e não somente alimentícias. Amém? Quando ele fala lá, e ela termina, né, o versículo 12, e essas plantas servirá de remédio. Amém? Uma vegetação forte que não perece por distúrbios climáticos. Tá ok, irmãos? Essa é a primeira característica aqui que eu coloco para vocês a respeito da transformação da Terra durante o milênio, tá? Caso vocês queiram fazer algum acréscimo, alguma pergunta, deixa nos comentários para mim, por favor. Amém? Vamos dar continuidade aqui. Bom, uma segunda característica é o mar, ele será restaurado, inclusive é confirmado aqui nesse texto de Ezequiel que nós lemos, tá? Ezequiel do 47, de 8 a 11, vemos que no milênio o mar será restaurado. Ezequiel deixa claro que onde quer que o ribeiro das águas purificadoras entrar, tudo viverá. Então você vê que a água que vem do trono de Deus, ou seja, do seu reinado, do seu poder durante o milênio, tudo o que vier do seu trono, onde tocar, purificará. Então você vê a origem de como essa transformação, essa regeneração da terra vai acontecer. Vem e vai fluir da presença do trono de Deus. E este fluir, esta presença de Deus, aonde toca, é transformada na terra. Amém? Haverá muitíssimos peixes. E na medida que essas águas avançam sobre os rios, elas vão revivificando tudo por onde entrar, até atingirem os mares e oceanos. Amém? Então, nós vemos aqui como é que o mar será restaurado durante o período milenar. Tá ok? Esta restauração do mar, através de uma fonte que sai do templo do Senhor, se confirma também em Zacarias 14:8, que diz assim: naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metades delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Amém? Então Zacarias aqui confirma as profecias que Ezequiel também fez no capítulo 47.
ambos estão falando do milênio. Tá ok? Tá respondido então uma parte da pergunta que nós fizemos na aula anterior. Então nós conseguimos visualizar aqui o cenário de transformação da parte de Deus aqui nesta terra. Amém? Bom, terceira característica aqui. O ecossistema será transformado. Quando nós falamos ecossistema, o que nós estamos falando aqui? Sobre o relacionamento, muitas vezes, de como a interação entre o homem e os animais. Tá? O relacionamento entre os animais e mesmo o relacionamento entre homem e animal será alterado. Essa alteração tem muito a ver com o Jardim do Éden lá no início, lá em Gênesis. Amém? Que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas essa transformação fica clara quando nós analisamos o texto de Isaías, capítulo 11, do versículo de 1 a 9. Nós estamos lendo um pouquinho mais a palavra do Senhor hoje, mas isso é bênção para nós. Amém? Acompanhe comigo Isaías, capítulo 11, do versículo 1 ao 9. Diz assim a palavra. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem responderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova dos basílico. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Aqui está uma passagem muito famosa de Isaías, e esses versículos estão narrando o cenário do reino milenar. E olha como as coisas vão acontecer. Deus ele vai transformar essa terra de uma tal forma que ele cria que Deus começa a citar esse cenário. Durante o milênio, a criança pequena vai andar junto com um animal selvagem. Os animais eles se comportarão não de maneira mais agressiva como nós vemos hoje, mas de maneira calma. Então essa agressividade, essa selvageria dos animais será alterada. E este cenário é o que acontecia lá no Éden, antes da queda do homem. E ele vai voltar-se ao milênio. Amém? Então nós vemos aqui que esse ecossistema, essa interação, será alterada, cumprimento da profecia feita aqui em Isaías, capítulo 11, do versículo de 1 a 9. Amém? Bom, mas vamos entender um pouquinho melhor essa questão. Analisando esse texto aqui, nós podemos fazer uma pergunta. Amém? Esse texto de Isaías que nós lemos agora. Como podem animais carnívoros comerem ervas? E o que tem a ver isto com o Éden em Gênesis? Como nós falamos, lá no Éden, essa interação acontecia, esse cenário era real. E isto foi quebrado com a queda do homem, com o pecado. Tá? Veja o que está escrito, irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, do versículo 29 ao 30. Diz assim a palavra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que tudo há fruto que dê semente, servo-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Olha algo interessante que nós analisamos aqui, dentro desses dois versículos. Primeiro, nós verificamos aqui nesse texto que desde o princípio o propósito de Deus foi que tanto homens como animais se alimentassem exclusivamente de ervas. Amém? A autorização, a palavra de Deus para que o homem se alimentasse de carne só acontece
após o dilúvio. E nós temos essa confirmação em Gênesis 9, de 2 a 3, que diz assim: E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Amém? Então nós temos aqui a confirmação de que Deus ele dá então ao homem esta palavra para que ele coma carne após o dilúvio aqui em Gênesis 9. Mas em Gênesis 1, lá no princípio, nós vemos que a vontade de Deus era que realmente isso acontecesse. Essa interação entre um animal selvagem e um homem fosse de forma pacífica e que ambos comessem ervas. E isto vai acontecer no milênio. Isso vai voltar a acontecer no milênio. Aquele cenário de Isaías capítulo 11 vai acontecer. E é o mesmo cenário que acontecia antes da queda do homem. Tá ok, irmãos? Então essa transformação também vai acontecer durante o milênio. Tá? Um segundo ponto aqui interessante. A violência entre os animais certamente se deve aos distúrbios causados na natureza pela queda do homem. Amém? Então nós visualizamos isso também. Antes do pecado, esses distúrbios que nós vemos nos animais de selvageria não existia, passa a existir após o pecado. Amém? Então ele volta ao original, ao comportamento dos animais se voltará ao original no milênio. Tá? Amém, irmãos? Então esta foi a aula de hoje. Nós vimos alguns pontos interessantes aqui, tá? Mas da aula que vem nós vamos visualizar então esta segundo ponto aqui, aula 41, sobre características humanas do milênio, função da igreja no milênio, e nós vamos analisar então os 6 primeiros versículos do capítulo 20. Então eu espero vocês na próxima aula, que também tem muitas coisas interessantes que nós vamos tratar. Amém, irmãos? E como eu sempre falo, se tem alguma dúvida, se vocês não entenderam algum ponto, deixa nos comentários para mim, que nós vamos responder sem nenhum problema. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos falar com Deus, vamos encerrar mais uma aula. Amém? Fala com o Senhor. Agradece por mais um dia, agradece por mais uma oportunidade, porque o Senhor sempre está conosco. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, pela tua presença. Nós sentimos prazer em estar na tua presença, aos teus pés, ouvindo a tua palavra, Senhor. Não há nada mais precioso do que isso, porque o Senhor é aquele que fala conosco. O Senhor é aquele que estende as tuas mãos para nós. E nós sentimos, ó Deus, seguros quando nós estamos perto de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer na tua presença. Ajuda-nos a permanecer na tua casa. Não deixe, ó Deus, que as palavras das trevas, que a palavra do mundo entre no nosso coração, mas que o nosso coração esteja aberto para receber a tua palavra, porque é a tua palavra que muda vidas, é a tua palavra que muda histórias, é a tua palavra que traz a verdade, é a tua palavra que tira de nós todo o engano, porque o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós queremos isso. Ajuda-nos, Deus, para que nós, sendo teu povo, possamos ser um povo forte e conhecedor. Que não venha acontecer o que o Senhor disse a Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Senhor, nós não seremos destruídos, nós vamos viver, porque nós estamos ouvindo a tua voz, nós estamos aceitando o teu convite e nós estamos ouvindo a tua palavra. Eu sei que isto será bênção para nós. Eu entrego ao Senhor mais uma aula. Eu te agradeço por todos os pontos abordados aqui. E eu peço que toda dúvida o Senhor esteja tratando em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Obrigado por separar esse tempo. E eu espero vocês na aula 41, quando nós vamos finalizar então o assunto do milênio, se Deus quiser. Amém?